Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Para você que já liga conosco assim no painel da Escola Sabatina. Meu nome é Santiago e em ali para ajudar a entender qual que foi a lição que nós nos estuda durante a semana. Durante este trimestre, nós estuda livro de Êxodo. E já não tem três lições que já nos estuda, que dão a entender início, né? De tudo coisa, já não haja chamado que Moisés recebe, desculpas que ele dá, promessa que Deus fazer de estar sempre na seu lado para ajudar nessa tarefa e demanda também Arão junto com ele para ajudá-lo a cumprir essa missão. Hoje, nós começa a falar a lição número 4, as pragas. E eu queria convidar-vos nesse momento para o ficha bojo e para nós junto. Querido Deus, Santo Pai que está no céu, nos ganhou nesse momento, que nos dá um bom estudo e nos ajuda a entender mais as verdades que estão no livro de Êxodo, para que não pode crescer espiritualmente. Obrigado por amanhã ouvindo, no nome de Jesus. Amém. Lição número 4, as pragas, e verso áureo, está no livro de Êxodo, capítulo 9, verso 35. Êxodo, capítulo 9, verso 35. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Naquela lição que passa, no prende a Deus, chama Moisés, na meio daquela sarça que estava tardeva, e a dar-lhe uma missão especial. Vai lá na faraó e fala deixem a povo sair. Papai adorar. Depois de um tempo, eles podiam voltar. Quando que Moisés chega na faraó, contudo, faraó te recusa, deixa povo de Deus vai, assim como pedido que Moisés está fazendo. Então, também começa também um grande confronto. E nós também aprende mais sobre esse confronto na segunda-feira e também no domingo. De que esta chega lá, Faraó que te deixa bem, então, Deus agora, que antes estava a falar para a palavra, por intermédio de Moisés e Arão, agora está bem para ação. Né? Normalmente é assim que acontece. Até que já não falamos com os acheu, e que se dá certo, né? Às vezes não está a partir para a ação. E na lição de domingo, Deus também partia agora para a ação. E nós sabemos tudo a partir de agora, capítulo 7 do livro de Êxodo. A Batalha dos Deuses. O povo egípcio tinha 1500 deuses que se adorava. E este reconheceva esse como soberano, né? Que te dava tudo aquilo que eles queriam. Esse tinha Deus de Nilo, esse tinha Deus de guerra, esse tinha Deus de colheita. Tudo aquilo que é coisas materiais que existiam, tinha um Deus específico para aquela. E tem que nós também começa a estudar a partir do capítulo 7 do livro de Êxodo, e nós continua a estudar para a lição de semana, e te dando menção de alguns deuses e pragas que são relacionadas com cada deuses. No primeiro momento, no capítulo 7, Moisés e Arão chegam na sala de trono de Faraó. E está bem com esse pedido, deixem o povo sair. E então o faraó te pedindo um sinal. Qual é que é o sinal que nós podemos mostrar? E como Deus já falava a Moisés, um sinal também ser mostrado. Esta pega cajado de Moisés, esta joga na chão, e que se cajado te vira serpente. Mas algo incrível também te aconteceu. Faraó te chama tudo que era feiticeiro, que estava a seu serviço, que é mágicos, para bem também, e esta fazer mesmo coisa acontecer. Esta joga esse cajado na chão, esse cajado te vira serpente também. Mas algo mais incrível ainda te acontecer. Aquele cajado de Moisés, que vira serpente, te começa a comer que as outras serpentes. E no final daquele relato está falando que Moisés te pega aquela serpente na cauda. E tudo que as outras serpentes já estava engolido por aquela serpente. Quer dizer que Deus queria mostrar para Faraó nesse primeiro momento, era também falar que ele é soberano. Faraó tinha um deus que chamava Naja. Naja era deus serpente.
naquela coroa que ele tapava, tinha um símbolo de aquele serpente. E era acreditado também para Faraó de que aquele serpente te levava e te guiava ele naquela vida após a morte. Fazendo que ali Deus sabe de crer para Faraó. Faraó que é soberano em mim, que é verdadeiro Deus em mim. Mas Faraó quase que está falando Deus. Tudo aquilo que eu também eu fazer, eu consegui fazer. E a partir desse momento, o confronto te intensifica ainda mais. E tem que nós não fazer leitura de capítulo 7 do livro de Êxodo, que eu não lê, de verso 8 até verso 15, nós começa a entender que Deus realmente é soberano. E pragas que estava manda para egípcios eram forma de mostrar a Faraó de que ele é soberano. O Faraó era considerado o Deus do Egito também. Mas, nesse momento, Deus queria que Faraó também entendesse que ele é realmente o Deus verdadeiro, o Deus soberano. Até que não está entrando na lição de segunda-feira, para não partir agora para a batalha dos deuses, também com pergunta: quem é que endurece o coração de Faraó, afinal? Para modo de 9 vezes no livro de Êxodo, é mencionado que Faraó endurece seu coração. Mas também 9 vezes é mencionado que Deus endurece o coração de Faraó. Mas então outra pergunta: quem é que endurece o coração de Faraó? É que nós não fala de endurecimento de coração, nós fala de apresentação de verdade e recusa daquela verdade. Faraó já sabia, mas aquele Deus que começa a mandar Moisés para ele podia ser um Deus verdadeiro na verdade, mas ele começa a recusa de que ele chama ser feiticeiros para fazer a mesma coisa que Moisés também, servo de Deus, estava a fazer. Com verdade ser frente a recusa, para modo tinha liberdade de fazer aquilo. Assim como Mico também não tem essa liberdade. Nunca sabe se não se lembra, mas o livre-arbítrio também foi aplicado. Lá nasceu por um anjo que era de luz, que queria ser igual a Deus, ou superior mesmo a Deus. E queria para ser trono ser posto acima daquele trono de Deus. E começa a aumentar esse sentimento de arrogância e também de orgulho no seu coração. E infelizmente, seu fim foi jogado ali na terra. Foi jogado na terra junto com aqueles anjos que conseguiu convencer. Faraó também, diante deles, uma oportunidade grande de reconhecer o Deus verdadeiro, de deixar o povo de Israel vai, mas mesmo assim, ele endurece seu coração, ele recusa deixar o povo de Deus sair. Na final dessa lição, tem uma ilustração que Incré também partilha com o Bo. Tem imagem de sol que te dá no calor, mas diferente de coisas que nós não põe na sol e que toma calor de sol, duas reações podem acontecer. E no CRE pega principalmente manteiga e barro. Até que não põe manteiga na sol ou sob calor, coisa que acontecer é que aquela manteiga está derreter. Verdade ou não? Verdade. E coisa que acontecer com o barro, aquele barro está endurece ainda mais. Foi mesmo coisa também, se assim não pode aplicar, que aconteceu com o Faraó. Estava diante de realidade, de que Deus é soberano. Podia ser como manteiga. E deixa que essa verdade ele entra no seu coração. E derreteba diante da presença de Deus e reconheceba que Deus realmente é soberano. Mas o que é que fazer? E deixa que aquele calor que está bem de Deus endurece seu coração. E Deus que tinha como forçava uma decisão diferente. Como de Deus nunca que está forçando. Como de dando liberdade para nós nos coisas. Só para nós ter uma ideia lá mais para frente, no livro de Daniel, acontece também algo semelhante. Nabucodonosor, que era o Deus da Babilônia, se assim não pode falar, Deus está dando a oportunidade também de reconhecer sua soberania. No final de tudo, ele reconhece a soberania de Deus. E depois, ele está prosta diante de Deus e está falando, mas é Deus mesmo que merece ser adorado. E então, esse final foi um final feliz. O Espírito de Profecia está falando que Nabucodonosor não tem encontrado lá nasceu. Faraó também se teve liberdade de escolher que
aquele sol, né? Aquele calor que vinha de Deus derreteu seu coração também, se finca a serva tão. E diante de nós também hoje está essa realidade. Depois que já não conhece Deus, depois que não tem conhecimento sobre Deus, pergunta que nós não podemos fazer: de que forma que nós nos reage a esse conhecimento e de que forma que nós nos reage para Deus. Lembra? Deus criou para nós tudo no ser salvo. E pragas que Ele manda era para Faraó reconhecer que Ele é soberano e dava a ele a oportunidade de ser salvo também. Que Deus continue te abençoando. E na próxima lição, nós hoje agora com Neemias, que os outros deuses e pragas que foi derramado para o Egito, para dar a Faraó ainda mais oportunidade de reconhecer a soberania de Deus. Obrigado, pastor Miqueias, para chegar na lição que teve dado. E hoje é muito importante essa lição, falando sobre o coração de Faraó e também um pouco sobre seu orgulho. E hoje, através da lição que Deus cria ser humano livre para escolher. Faraó decide na escolha selar e continua com o coração endurecido. Continuando agora com a lição de terça-feira, está falando um pouco sobre as 3 primeiras pragas. E para isso, está baseado no capítulo 7 e também no capítulo 8. E então começa com as pragas, primeiro de tudo, é transformar a água em sangue, e depois está falando de rãs e depois piolhos ou insetos. Alguma tradução está falando inseto e outros está falando piolhos. Então ali não tem presença de que esse aviso antecipado. Na primeira praga, que está no versículo 14 de capítulo 7, ele fala: disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo e leve também a vara que se transformou em serpente. Ali foi primeira praga, transformação de água em sangue. E ali não foi o primeiro aviso, onde que Deus falou com Moisés para falar com o faraó. Então já avisava aquele primeiro e praga que vinha. Mas o faraó continua com o coração endurecido. E já, horas que não olha para o segundo também, será capítulo 8, versículo 1, então começa a falar: o Senhor falou a Moisés: vá a faraó e diga-lhes que assim diz o Senhor: deixe meu povo ir para que me preste culto. Mais uma vez, Deus falou com Moisés para bailar na faraó. Mas quando que chega a terceira praga, já no versículo 16 do capítulo 8, Deus já falou Moisés para baixo para faraó. Simplesmente ele manda, e Moisés, ele fala assim, no capítulo 8, versículo 16, então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Então, primeira praga e segunda praga, Deus mandou um aviso para eles. Já terceiro, Deus não manda nenhum aviso, simplesmente ele manda para se fazer. Então, o objetivo dessa praga era mostrar para os egípcios que Deus de Israel era um Deus soberano e que ele tinha controle de toda a terra, inclusive Rio Nilo. Para modo que Rio Nilo, para os egípcios, era lugares que era divinizado como fonte da vida. Então, esse país era algo muito importante. Por isso que esta barba tomava banho no rio. Mas Deus que mostrava que ele era soberano e Deus de tudo. Embora que Faraó começa a ficar ainda mais coração e duro que aceita a mensagem de Deus. E agora, pragas, que as primeiras 3 pragas atingem todo o Egito, sem separar egípcios e hebreus. Para modo, água transforma em sangue, mas não é que tudo aquele rio transforma. E pessoas começam a buscar água para todo lugar, para modo as que estavam a água lá no Rio Nilo. E Deus que foi atingido primeiro é Hapi, que é Deus do Nilo. E depois Hequete, que é Deus da fertilidade, e depois Deus da terra, que é Gebi, ou Gebe. Então, qual que foi a reação dos magos? Também um detalhe muito importante, que na Êxodo capítulo 8, versículo 19, mas naquelas 2 primeiras pragas, que os magos começam a imitar, assim como Moisés e Arão estão a fazer a mesma coisa. Mas quando que chega na terceira, no verso 18, está falando o seguinte:
Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Então, continuo a verso 19. Os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Na primeira praga, segunda praga, magos começam a imitar Moisés e Arão. Mas quando que chega no terceiro, eles que conseguem. E eles começam a reparar de fato que ele é dedo de Deus. Mas Faraó, seu coração estava longe de Deus, que conseguir hoje para isso. E qual que é o propósito pedagógico de as pragas? Deus começa a desmascarar deuses de Egito. E ele bala fé de teu de que os egípcios. Para amor Deus que te creva, mas esses deuses eram um Deus poderoso. Mas Deus que ele mostrava isso. Mas ele é um Deus soberano, um Deus que tem poder sobre todas as coisas. E agora, Deus começa a mostrar-se juízo. Desde que as primeiras pragas, Deus começa a mostrar que ele é um Deus que te controla todas as coisas. Mas mesmo assim, a eles continua com o coração endurecido. Alguns de que os egípcios começam a mudar seus corações, enquanto que outros permanecem ainda duros, principalmente Faraó. E já continuando, para a lição de quarta-feira, está falando de moscas, gado e úlceras. Novamente, Deus manda um aviso. Lembra que primeiro e segundo Deus manda um aviso, já terceiro Deus não manda nenhum aviso. Mesma coisa ali. Quarto e quinto Deus manda um aviso, mas quando chega no sexto Deus não manda nenhum aviso. Simplesmente Ele manda para fazer. Qual que é o objetivo de que as pragas de quarto, quinto e sexto? Era para mostrar que nem seres humanos, nem animais estavam fora de domínio de Deus. E Deus queria demonstrar a vez que nem seus medicina e nada pode salvar a eles. Simplesmente o Deus que te habita no mais alto nuvem do céu. O Deus que não te acredita nele. E esse volta, quarta praga, só atinge egípcios. E cidade de Gozen, então, essa foi poupada, porque foi lá que o povo de Deus estava. Então, Deus queria mostrar para o povo que ele é um Deus que te libertasse. E enquanto que egípcios que te acreditavam nele, te passava por certo castigo. E agora, Deus que ele atingiu é Kepri, ou Uachite, que é Deus das moscas, criação e renascimento. Alguma pronunciação de que e deuses pode ser um pouco diferente. E também tem Hathor e Apis, que é Deus da fertilidade. E tem Sekhmet, Isis e Imhotep, que é Deus da medicina, saúde e também da cura. Agora, qual que foi a reação dos magos? Não olhamos que na primeira e segundo eles imitam. Já na terceira eles que conseguem. Mas quando que vem quarto, quinto e sexto, eles que nem tentam fazer nada. Porque já na terceira praga eles começam a dizer, Deus que estava a trabalhar. Então eles que tentam fazer nada. Magos, então ficam impotentes. Sem mais força, sem conseguir fazer nada. E na sexta praga, até magos, começa e apanha úlcera. Quando que vem a praga da úlcera, no dia quarto é sobre mosca, quinto vem aquele peixe de animais, que destrói todos os animais, que fica só animais de pessoas e que os hebreus. Então o faraó manda para confirmar, ele de fato era aquela que estava lá, só de hebreus que estava vivo. E agora vem aquela úlcera na pele que afeta até os magos. E qual que foi o propósito disso? Deus queria mostrar que ele cuida de seu povo, mesmo em meio ao juízo. Mas Faraó continua o coração endurecido. Faraó, depois de hoje, a primeira, segunda, terceira praga. E sempre a hora que uma praga acontece, ele também lhe dá uma desculpa. Ele também diz alguma coisa para tentar convencer-se. Quando ele já vai, então Faraó se torna bem de para trás. E talvez também, às vezes, não esteja na nossa vida como o Faraó. Às que Deus mandando fazer uma coisa, não te tenta dar um desculpa, não te tenta mudar um pouquinho, depois não te volta novamente para nossos erros, para nosso coração endurecido. A hora que Deus te manda a afastar do mundo, a sair daquelas coisas que você está pegando, não te medir, sair um pouco. Mas a hora que nós vemos nossa vida começa a melhorar, não te começa a te afastar de Deus novamente, não te fica o coração endurecido. Mas a pergunta é, como proteger o coração do orgulho? Porque Faraó continua com o coração endurecido. Porque tinha um coração orgulhoso. Ela achava-me ele que te manda.
E não te lembra de história também de Nabucodonosor, assim como o Miquel já falava antes, no hoje que Nabucodonosor também teve um coração orgulhoso, mas Nabucodonosor decide não mudar sua vida. Mas Faraó continua o coração endurecido. Agora, continuando para a quinta praga, está falando de granizo, depois também gafanhotos e escuridão. E mesma coisa acontece. Primeira e segunda praga, Deus manda aviso. Terceiro, Deus comanda. Quarta e quinta praga, Deus manda um aviso. Já sexta, Deus comanda nenhum aviso. Quando que dia sétima e oitava praga, Deus torna a mandar um aviso. Mas na nona praga, Deus comanda nenhum aviso. Qual que é o objetivo de que as pragas lá? Mostrava de que Deus de Israel é soberano sobre todo o universo, sobre todo o cosmos. E então, Deus era dono de céus, de alimento, de luzes e também noite. Tudo que ali foi afetado por pragas. Então, o que é que fazer? Egípcios foi atingido. E Gozen, mais uma vez, fica protegido para Deus. E na cada uma das pragas, Faraó tenta fazer alguma coisa. E chegou um ponto que Faraó queria fazer uma negociação com o povo hebreu, com Moisés e Arão. E agora Deus que foi atingido é Deus Nut, que é Deus da atmosfera, do espaço sideral e dos astros. E depois tem Osíris, que é Deus das colheitas e fertilidade. Depois continua, tem Deus da guerra, que é Sete, tempestade, desordem ou de caos. Depois tem Ra, que é Deus Sol, e Tot, que é Deus Lua. Então, tudo que os deuses que tinha lá no Egito, Deus começa a desafiar um por um. Isso é para mostrar tanto para hebreus como egípcios de que Deus é um Deus soberano, Ele que te mandava sobre todas as coisas. E para mostrar a eles de que seus deuses que tinham poder nenhum. E hoje também não te pergunta, quem é que é nosso Deus? Será que não está crendo em Deus do impossível, Deus que é capaz de transformar a vida, Deus que é capaz de fazer milagre? Ou então não está crendo naqueles deuses que é feito de barros e pó, que nem nunca te fala? E continuando, qual que foi a reação de Faraó? Que os magos desistem já na terceira praga. Essa que começa a te insistir mais. Mas só que eu te pergunta, e Faraó, por que te deixa esse povo de baixo? Porque Egito vem ser destruído. Então, eu começo a negociar com a saída dos hebreus. Primeiro confessa ser pecado, mas ele volta para trás, ele fala que nós vai ora, mas que nós vai longe demais, nós fica ali mesmo. E Moisés fala, ele não. Depois ele vai tentar negociar até que eles vai para a ora, eles vai nos ora para mim também. Moisés vai, então praga de mosca, que os outros começam a tapar. Mas bem, ele continua a resistir sem ceder, por causa de orgulho. Chegou ao ponto que ele falou assim, ele mandasse que eles vai adorar, mas para somente homens. Mulheres e crianças, ele falou para cá vai. Então isso também está fazendo lembrar que Satanás é assim que ele trabalha conosco. E chega mais um ponto que ele fala assim, homens podem ir, mulher pode ir, criança pode ir, mas ovelhas não. E ovelhas era para cozer. Ovelhas normalmente eram usadas para sacrifício. Coisa que eu queria falar que ali nós podemos adorar a Deus, mas sem levar uma oferta. Satanás também está dizendo assim, às vezes ele está falando, sou paz, ou sou homem para a igreja, criança com mulher pode ficar na casa. Às vezes ele está falando assim, homem pode ir, mulher pode ir, filho vai, mas nos deixa a oferta na casa. Mas Deus quer mostrando de que a oferta também é parte da adoração. Não pode adorar a Deus com nós dízimos e oferta. E isso é parte da adoração. Por isso que sempre está para casa, sempre está para a igreja, aliás. É bom no bai, mas leva mulher, leva filho, assim como nós oferta. E continuando, qual que é o propósito disso? Senhor Jesus queria mostrar de que seu domínio e poder era absoluto sobre todo o universo. Ainda perguntava, que Deus que realmente você está seguindo? Porque nosso Deus é um Deus excepcional, um Deus maravilhoso, um Deus que te abre mar, um Deus que te cuida de nós, mesmo no momento que não te passa por dificuldades. E naquelas lições que a gente estuda, está mostrando sobre soberania e poder divino e de seu juízo. E ali no hoje aqui, que o juízo foi diretamente para os egípcios, afetando, quer dizer, sua saúde, suas vidas, seus bens e suas crenças até.
E também teve indiretas para hebreus, que era para observava, para olhava juízos e eles devem também aprender sobre o zelo de Deus para ser nome, ser santidade, ser ódio, assim, para ter ódio ao pecado da idolatria. E no ódio que antes de executar juízo de forma cabal, Deus conceder inúmeras oportunidades para pessoas avaliar, para pessoas decidir, para olhar esses caminhos, para ouvir qual que escolha que está fazer, para olhar na que crença que está crê. E juízo é uma clara indicação de que a longanimidade de Deus tem limite. Deus está dando chance de tomar uma decisão. Mas quando vez mais não prolonga, também chega um momento que é tarde demais. Por isso, hoje é o momento de buscar de quem é que te serve. E justamente para fato de teimosia de Faraó e de orgulho, ele é considerado um tipo de Satanás. E está sobre o domínio do Egito, que é igual a viver sobre o domínio do pecado. Por isso, Deus te manda sair também do Egito. Agora, Êxodo capítulo 9, versículo 27. Está falando o seguinte. Então, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: desta vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e meu povo, que é o que somos culpados. Agora, não olha uma confissão de fé e de pecados apenas com os lábios, mas sem a real transformação do coração. E isso não engana a Deus. Então, meu querido amigo, que tem como de enganar a Deus? Deus sabe se no seu oral só com lábios ou se nosso coração está perto dele ou não. Então, essa lição está trazendo muitas coisas a aprender. E que esse pode servir de lição para nós também. Para nos aprender a olhar Deus como um Deus soberano. E mesmo no momento que não está passando por dificuldades, tentações, nos lembra que Deus é um Deus maravilhoso. É Ele que está livrando de todas as coisas. Então, que Deus pode ajudar-nos, abençoar a cada dia, que nos pode servir até quando que Ele volta. Porque um dia também pragas também caem nesse mundo. E ai de nós se não fica longe de Deus. Minha desejo é que Mico Bó não permaneça fiel, que um dia não também onde a libertação de Deus. Então que Deus pode ajudar-nos, abençoar-nos, em nome de Jesus. Amém. Então convidava a ficha o olho para nos orar junto e terminar essa lição. Oremos. Querido Deus, graças no terreno de para a vida, para a saúde, para a paz, proteção e para essa lição da escola sabatina que eu tenho trazido a nós, onde que está trazendo uma lição muito importante para a nossa vida. No hoje a história de que Faraó teve um coração endurecido, um coração duro, mas no hoje há homens que começam a ter enfrenta dificuldades, mas continua fiel a Deus. Pai, que a cada dificuldade que nos passa na nossa vida, não pode ser fiel a Deus porque não te acredita, mas Deus que está livrando de todo o mal. Então, no tua hora que continua a estar conosco, assim como homens bravos como Moisés e Arão, ajudando a viver assim também. Deus está conosco e abençoando em nome de Jesus no tua hora. Amém.